para a gente entender os elementos que a gente precisa ter nos circuitos que a gente vai trabalhar. Sempre vai trabalhar com eles assim. Aqui vocês estão vendo, não está nada ligado, só está os componentes, eu só soltei os componentes aqui. E não está todos, né? Porque falta a parte do comando, só está a parte de potência. Só para que a gente possa ir conversando e entendendo o que falta nesse circuito. Então, o primeiro detalhe que está aqui, a gente vai Professor, começar. esse desenho Oi. é para copiar, né? Esse Isso, se desenho é para quiser copiar. copiar. Eu vou ir acrescentando elementos. Só vou fazer nessa parte aqui, eu só vou fazer as linhas. Aqui eu não vou fazer mais, só vou mudar os nomes, né? Conforme a gente for falando de cada um. Mas Beleza. o desenho pode ir copiando já. O desenho é para copiar. Esse e o próximo que a gente for fazendo aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai falar, a gente já fez uma aula com a parte de segurança, a gente conversou acerca de algumas normas. Na primeira aula vocês desceram lá no laboratório, a gente conversou acerca da parte da segurança, vocês fizeram algumas anotações. Quando a gente voltar para as nossas aulas práticas, a gente vai falar mais sobre isso lá no laboratório. Mas um detalhe que sempre falta a gente fazer nos nossos circuitos é isso aqui, ó. Uma linha de aterramento. Para que serve o aterramento? Alguém pode me dizer? Caso haja alguma fuga de energia, ele vai para o aterramento, professor? Exatamente isso. Exatamente isso. Caso haja alguma fuga de energia, de corrente elétrica para a carcaça, o aterramento ele absorve. Antes, não sei, eu não lembro do rostinho lindo de vocês. Não lembro se tem muita gente mais velha do que eu. Mas eu peguei uma fase, quando eu comecei a trabalhar na empresa, tinha alguns equipamentos lá, a gente ficava perto do equipamento, encostava nele e não levava choque nada. Mas você ficava ali, daí o equipamento ele carregava eletricamente, né? Através do eletromagnetismo, carregava o teu corpo, na hora que vinha uma outra pessoa e encostava nela, ou encostava na gente, né? Daí descarregava nessa outra pessoa. Isso daí acontece por falta de aterramento. Vai criando campo eletromagnético. Campo eletromagnético, a gente sabe que com o campo eletromagnético gera corrente elétrica, e corrente elétrica, se a gente estiver no meio do caminho, a gente leva um choque, como a gente fala, né? Então, o aterramento é para nós um item bem importante mesmo. Então, a partir de hoje, eu não sei como que eram os desenhos que vocês estavam fazendo no semestre passado, mas a partir de hoje, não esqueça de colocar o aterramento. A gente vai sempre pegar o aterramento. Imagine assim, para quem está fazendo no caderno, sempre vai colocar 3 fases e um aterramento junto, como se fosse um aterramento do transformador que vem. Porque no barramento, nos PE é painéis... aterramento, professor. Oi? Uhum. PE é aterramento. Isso. Isso mesmo. Nos painéis lá na indústria, qualquer empresa, ele vem um aterramento, ele vai ter um aterramento lá no painel e tem um equipamento lá em loco, que a gente fala, né? Que é lá na máquina. E esses aterramentos são interligados. Então, para que a gente entenda essa interligação, a gente sempre vai pegar aqui. Para quem está com o CAD-SIMU, você vem aqui na parte de alimentação e puxa aqui, ó, LLLPE. E puxa ali. Deixa eu colocar aqui para admitir mais um aluno, que apitou para mim que tem mais alguém pedindo. Opa, já acessou. Voltamos lá. Então, o primeiro passo, faz o aterramento. Aterramento é importante. Não dá para esquecer. Bom, fizemos o aterramento. Professor, Oi, pode falar. nesse daí tá o aterramento com o neutro junto ou só o terra? Só o terra? Esse aqui é sol terra.
esse daqui. Ele tem aqui no aplicativo do CardSimu, ele tem o neutro. Ele tem aqui, ó, onde eu tô com o mouse, ele tem aqui linha, 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 linha mais o terra, né, que são as 3 fases mais o terra, as 3 fases neutro e as 3 fases neutro e terra. Então eu peguei aqui 3 fases e o terra. Daí você escolhe qual que você vai utilizar. Eu prefiro utilizar essa, mas tanto faz. Ô, professor, Oi, pode ir falando. que desenhos que são esses entre a ligação entre o L1 ali, entre a entrada e saída? Que desenho que é aqueles nos quadradinhos ali? Aqui? E nesses quadradinhos aí, um que tem Esse um aqui triângulo. Esse dentro aqui? Esses mesmo, isso. Ah, tá. Esse daqui, ele é um... ele é tipo como se fosse um quadradinho, como se fosse fazer um quadrado, só que sem a linha de baixo. Ele passa, e o de baixo é uma linha e um triângulo, só que eles não estão interligados. Eu vou dar um print aqui e vou mandar lá no grupo que fica mais fácil você visualizar. Você consegue dar um zoom. Mas ele é o não desenho do indutor magnético. Oi? Não significa nada isso ou é só para Não. circuito? Ele é um desenho do um disjuntor termomagnético. Só que esse desenho a gente pode utilizar ele nessa nomenclatura, desse jeito que está no CardSimu, e só como um contato. Não necessariamente a gente precisa colocar a parte de baixo. Só essa parte do meio, que é os contatos, e esse quadradinho e o risquinho. Normalmente a gente utiliza assim, ó. Só os contatos, risquinho e aqui, ó. Essa barra no canto. É que esse daqui, no aplicativo do CardSimu, ele puxa assim para ser diferente. Para dizer para nós que é um disjuntor termomagnético. Por isso que ele puxa assim. Mas ele é um disjuntor. Bom, a gente fez já o terra. Aqui, L1, L2, L3 é o mesmo que como se fosse RST. Não precisa a gente colocar outro nome. Não tem necessidade nesse daqui. Sempre vai ter que ter 3 fases, né? Normalmente na folha, quando a gente faz no caderno, esse é bem interessante para que fique claro para vocês. Se vocês fazem o desenho como RST, coloca o nome das fases lá RST, ou L1, L2, L3, não tem problema. Vai ser a mesma coisa. E o símbolo do terra, sempre o PE. Aqui, qual está selecionado agora, ele é um disjuntor termomagnético. A gente pode utilizar um disjuntor normal, de uma atuação normal, que é aqueles que tem no Senai, ou a gente pode utilizar um termomagnético e a gente elimina o relé de sobrecarga. Sei que vocês lembram lá, os painéis lá do Senai, ele tem o disjuntor, normalmente a gente utiliza lá um disjuntor, contator e embaixo do contator um relé de sobrecarga. Quando a gente utiliza um disjuntor motor, que é esse disjuntor termomagnético, ele faz o papel do relé de sobrecarga. Por isso que a gente optou por utilizar esse dali. Acho que vocês lembram lá qual que é o funcionamento do relé. Um relé lá, aquele que é o relé de sobrecarga, que fica acoplado embaixo do contator. Quando a gente deixa ele na linha, né, com as 3 fases passando, se por um acaso tem um aquecimento no cabo, se tiver um aquecimento, né, ele vai aquecer junto e ele vai abrir um contato que a gente utiliza lá o 95 e o 96. Alguns professores, devido a ter os componentes já estão velhos, já tem alguns danificados, e às vezes não encontra para todos os contatores, quando a turma é grande, alguns professores já não pedem para colocar o relé de sobrecarga, mas é um componente importante
para a gente saber. Ele é bem utilizado. Hoje, com o disjuntor motor, que a gente chama, ou, igual antigamente a gente falava que era o disjuntor termomagnético, né? Mas é o disjuntor motor, que é mais conhecido. Esse disjuntor substitui por completo esse relé. Então, por isso que aqui, hoje, nós não estamos utilizando o relé de sobrecarga. Eu não lembro como que eram os desenhos de vocês, a gente até conversou na primeira aula de alguns desenhos, mas a gente falou que a gente ia passar tudo de volta, até para vocês irem fazendo e a gente junto, né? Nós juntos aprender a fazer montagem de circuito, criar circuito novo. Então, não lembro se tinha lá os relés de sobrecarga. Se tinham, beleza. Se não tinham, agora vocês estão sabendo porque que agora tem que ter ou não tem que ter, né? Quando a gente utilizar disjuntor motor, não precisa ter. Se você não utiliza disjuntor motor, tem que ter o relé de sobrecarga. Então, aqui a gente utilizou esse disjuntor. Vou colocar o nome aqui dele. DJ01. Para quem está com o CAD-SIMU, ele vem aqui, ó. Tem a primeira linha de informação, na segunda linha, que já são componentes. Você vem aqui, ó, em automático e disjuntores. E daí pega esse trifásico aqui, ó, disjuntor termomagnético 3. É esse que eu estou utilizando, para caso alguém pergunte. Eu não utilizei o do Terra, porque o do Terra, o outro é para neutro, não é para terra, esse com 4 aqui, ó. É como se ele fosse quase um disjuntor, um DR lá. Ele é quase um DR, mas não chega a ser. Eu vou fazer a ligação dele. Aqui as linhas, a cor das linhas, tanto faz a cor que vocês utilizarem. Só que tem que lembrar, o CAD-SIMU ele é bem chatinho na questão da montagem das linhas. Então tem que conferir para ver se ele fez a conexão lá, só para avisar vocês. Para quem está fazendo. O bom é que no caderno não tem isso. No caderno não tem esse problema. Beleza? Sobre o disjuntor. O segundo elemento do nosso circuito, o primeiro elemento é o terra. E o segundo elemento é o nosso disjuntor. Que nesse caso a gente está utilizando um disjuntor termomagnético que a gente popularmente conhece como disjuntor motor. Agora, a gente vai falar sobre o contator. O contator, a gente normalmente chama ele de K1, mas também a gente pode chamar ele de C1, tanto faz, né? Se você tem por costume, do semestre passado, colocar o nome de C1 no contator, C1, C2, C3, e assim por diante, pode ser, sem problema nenhum. Se vocês utilizavam como K, também não vai fazer diferença, vai ser a mesma coisa. O importante Professor, é que tenha... Oi. Qual que é mais usado na indústria? K1, C1 ou diferente? K1. Nas empresas que eu trabalhei era K. Porque eu não sei o detalhe. Uhum. Por que eles preferem K? Não sei te dizer. Mas é comum a gente falar K1 ou C1, né? Tanto faz. Dá pra gente utilizar K1 nas nossas aulas, né? Acionamento do K1, acionamento do K2. Daí já fica padrão para nós. Nas empresas que eu trabalhei, uma empresa que eu trabalhei durante 5 anos era C. Todo contator era C. C1, C2, C3, C14, C15, era C. Na outra empresa que eu trabalhei, que é a mais recente, era K. Então, né? Não sei qual que é. Vai de quem está responsável, né? Quem estava responsável na época da construção da empresa e fez e ficou. Bom, o seu K vai ser contatora sempre. Exatamente. Nossa. O contator, para nós, é algo bem importante. Ele é o carro-chefe do nosso acionamento. Por que ele é o carro-chefe do nosso acionamento? Porque ele cria para nós uma possibilidade de acionar o teu motor à distância. Então, vocês sabem lá,
eu vou colocar aqui, ó, a bobina, que por enquanto não estava. Vou deixar ela aqui, ó, do lado de cá. A bobina que possibilita a gente acionar o nosso contator. Vocês lembram lá que a construção física dele, né? Ele tem contatos, no nosso caso lá no Senai, ele tem contatos auxiliares em cima, são 4, sendo 2 abertos e 2 fechados. E embaixo dele, né? Ele fica sobre um, sobre o outro. Embaixo dele tem 3 contatos de potência, ele aguenta um pouquinho mais de corrente, mais um contato lateral, que é o 13 e o 14, que é um contato aberto, e mais os 2 pinos da bobina lá, que a bobina fica dentro dele, que é o A1 e A2. Quando a gente alimenta a bobina, move-se os contatos e abre e fecha os contatos que estão dentro do contator. Esse é a principal coisa, assim, para nós pensar hoje, assim, se tem um elemento que é o principal do nosso acionamento, é o contator. O contator, ele é o principal componente. Ele que possibilita a gente fazer o acionamento à distância, possibilita manter o circuito ligado. Quando a gente faz o selo, né, como a gente chama de selo, aquele contato que mantém o nosso circuito ligado. Isso é bem importante. Então, o contator, podem anotar aí no caderno de vocês, principal elemento de um circuito elétrico. Isso na área de acionamentos industriais, né? A gente está falando sobre acionamentos industriais na área de contatores, acionamento assim, né? Acionamento relé, né? Que a gente fala. Então, nesse caso, o contator é o principal. Algumas empresas não sei o motivo também. Eu sei que é devido talvez ao nome popular que está virando, mas o nome do contator, o contator é um relé. É um relé. O que é um relé? Relé é quando tem uma bobina e essa bobina, após acionada, ela fecha ou abre um contato. O relé, ele pode ser o contator ou pode ser um relézinho eletrônico, pode ser aqueles relé que a gente utiliza normalmente para fazer acionamento com CLP. O contator é um relé. Algumas empresas estão mudando o nome de contator, popularmente conversando entre eles falam relé. Vai lá, o relé 01 está com problema, o relé 0 tal lá está com problema. Algumas empresas estão migrando para esse nome, mas não faz diferença para nós. É algo que, de repente, você que trabalha numa indústria já e não está dentro da área elétrica ainda, né? E, de repente, escuta lá o eletricista falando, deu problema no relé. Então, saiba que o relé pode ser o contator. Ou pode ser um relé pequeno, pode ser só com um contato. Pode ser um relé eletrônico, pode ser um relé que a gente utiliza para o CLP. Mas o contator, ele basicamente é um relé, é uma bobina. Depois acionada, ela abre ou fecha um contato. Algo bem importante que eu esqueci de falar no começo da aula, pessoal. Um exercício, logo depois que a gente terminar a nossa aula, um exercício que eu vou pedir para vocês colocarem no caderno, né? Vocês vão ter que mandar foto para mim. Descreva os componentes utilizados no circuito. Então, por exemplo, essa aula já está sendo utilizada para a explicação do exercício que vocês vão estar fazendo. Então, por exemplo, para que serve o disjuntor? Serve para tal coisa. Contator, para que serve? Serve para tal coisa. Então, daí vocês vão anotando aí o máximo de informação possível e depois, na hora que a gente for resolver o exercício, vocês já tem anotado as respostas, né? Sobre o contator, alguma pergunta? O contator é bem conhecido, né? Bom, aqui eu coloquei um motor trifásico apenas com 3 fios. E esses fios, essas conexões dele, tá U1, V1 e W1. Professor, lá no Senai a gente trabalha com motor 6 pontas. Eu vou colocar aqui do ladinho.
Por 6 pontas. E normalmente a gente não utiliza o VW. A gente utiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem diferença? Não, não tem diferença. O que acontece? Esse motor, o VW, ele é a mesma coisa. Ele é como se fosse o mesmo detalhe. Mesma coisa, só muda o nome dele. A gente pode utilizar o VW ou pode utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os motores que são feitos nacionalmente, que são os motor da WEG, né, que são feitos lá em Santa Catarina, eles vêm na ponta dos fios, ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e também vem o VW. Algumas empresas que já são motor de exportação ou aquele motor Plus, ele vem só o VW. O 1, o V1, W1, W2, o 2 e V2. Isso daí é o primeiro exercício de hoje. Anotem aí. Primeiro exercício de hoje. No motor 6 pontas. Qual fio que é 1, qual fio que é 2, qual fio que é 3 em comparação ao VW. Então aqui para nós está aparecendo o VW, né? O 1, V1, W1. Aí W2, o 2 e V2. Eu quero que vocês digam qual que é o fio 1, qual que é o fio 2, qual que é o fio 3, qual que é o fio 4, o 5 e o 6 e assim por diante. Beleza? Esse é o exercício número 1. Professor, pode repetir a pergunta aí? A pergunta é: no motor trifásico com 6 pontas, é uma pergunta assim, eu não anotei ela, né? Só para que o professor repetiu de uma forma diferente. É só para você anotar da forma que você entender. No motor de 6 pontas, que vem com a nomenclatura UVW, quais são os fios 1, 2, 3, 4, 5, 6? Os fios da bobina. Isso daí dá bem rapidinho para vocês pesquisarem na internet. Eu dou uns minutos para vocês fazerem. Faz no caderno, tira a foto e já manda para mim. E com a foto... Quer dizer, os partes do fechamento? Pode ser o fechamento, mas também, principalmente, o nome deles. O U significa 1, 2, 3 ou 4. Por exemplo, assim, ó, você coloca lá, o 1 é igual a tal número, V1 é igual a tal número, W1 é igual a tal número, W2 é igual a tal número. É isso que é para fazer. Quando vocês fizerem aí, enquanto vocês fazem, eu faço a chamada. Conforme vocês mandem a resposta para mim, as respostas já vão ser a chamada dizendo que vocês estão presentes na aula. Ô, professor, não dá para pesquisar. Mas se você está com a internet hoje, não tem como escapatória, né? Dá para nós fazer esse exercício. Eu aguardo aí e já vou anotar a chamada de vocês. Vou abrir aqui para fazer online, já para deixar salvo. Fez no caderno, tira uma foto e manda para mim lá que eu já respondo também com um ok. O professor, repete a pergunta, por favor. Quais são os nomes das bobinas UVW? Pode ser assim. Ou qual que é o correspondente em relação a número? Não sei como que nós podíamos fazer essa pergunta. Não sei como que vocês anotaram. É para você fazer o seguinte, é para você saber, para você achar na internet o nome dos fios UVW. Se o V vale 1, vale 2, vale 3, vale 4. Porque lá no Senai a gente aprendeu como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês aprenderam esse semestre passado. Só que na indústria nem sempre vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes pode ser o VW. Então é isso que eu quero que vocês procurem.
8 horas nós corrigimos esse exercício. Tem 4 minutos. Quem tiver com o celular e quiser mandar uma foto, pode mandar também. Aí, ó, já começou a chegar aqui. Deixa eu ver quem que mandou. O Alex. Não vá compartilhar, Alex. Não vai ficar compartilhando informação. Faz aí e espera. Mas é isso mesmo. Opa, mais um mandou. Deixa eu ver se eu consigo ler. Não, não é isso. Quem mandou aqui? Vou colocar aqui. Eu só estou respondendo individual a cada um, tá? Só para vocês. Caso vocês... É que eu parei de falar, né? Estou respondendo aqui se está certo ou está errado. É para mandar no particular? Isso, mandando particular. Tá. Mas é que tá com negócio em obras ali, eu nem mandei. Mas então, beleza. Não, pode mandar no meu particular.
Deixa eu tentar ir pela sequência aqui que estão me mandando. Isso. Algumas placas e motores ela tem, né, professor? Tem. Em algumas placas de motor tem. Algumas só aparecem o VW. Algumas só aparecem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E algumas tem os dois. No motor da VEG aqui, o W22 Premium Plus, ele tem todas as informações. Ah, é? Os motores normalmente quando a empresa compra, ele já na compra eles já falam se vai que tipo de placa que eles querem, se vai ser a padrão, né, ou vai ser alguma específica. Mas nessas mais professor, novas tem. e aquela atividade das placas no motor lá, você vai receber ou não? Vamos fazer. Nós vamos utilizar para nossas aulas ainda. É que como teve os dias a gente ficou sem aula, daí a aula que eu ia fazer no Senai com as placas, a gente já não utilizou. Mas a gente vai utilizar elas nessa parte aqui, dessa matéria. A gente vai utilizar. Eu consegui baixar lá, professor, só pede o password lá no CAD Simu pela aquela sala da elétrica mesmo. Oi? Eu consegui baixar, mas ele tá pedindo o password. Ah, mas para fazer o download ou para entrar no Não, cartão? para entrar. O download já baixou, já deu Ele não certo. é uma senha que aparece aí, 42, 4692. Ele aparece na tela, agora eu não lembro qual que é o número. Não é. 4692, é. Talvez seja a senha do WinZip. Se não me engano, a senha do WinZip é o nome do site, é o endereço da página. Ah, pode ser também. Agora entrou. Terminar de responder aqui. Nossa, tem bastante. Deixa eu mandar aqui.
Alguém. Deixa eu anotar aqui. Pegar uma folha. Pessoal, tô marcando só o nome de vocês aqui para dar certo a chamada, tá? Então depois vocês ficam com falta e daí eu anotei errado. Alguns eu não tenho nome, daí eu vou mandar aqui, ó. Só qual que é o nome de vocês.
Professor, tô com uma dúvida aqui já. Pode falar. Pode falar. Se tiver dúvida, pode falar. O que é o W3 daí? Isso quando tem no motor? Que daí aqui apareceu um W3 aí, né? Isso daí é quando tem mais de 6 fios. Que nós estamos trabalhando com um motor com 6 fios, né? Com 6 pontas. Então ele vai só até W2. Daí, se você trabalhar com um motor que tenha mais do que 6, ele vai ter mais fio daí. Professor, 6 fios é uma coisa que 6 bobinas, não? Isso, não, 6 bobinas não. São 3 bobinas, né? Que no caso cada bobina são 2 par de fio. No caso a gente trabalha lá no Senai os motor com 6 pontas, né? São 3 bobinas. Se fosse 6 bobinas ia dar 12 pontas. Oi? Sempre é 2 fios em cada bobina, em cada ponta? Isso, sempre 2 fios em cada ponta. Ó, eu acho que eu anotei o nome de todo mundo. Eu vou chamar aqui, vou falar o nome. Daí, se caso não te chamar, você me avisa aí. Tá bom? Só mudar aqui a minha tela. Então, ó, se caso eu não chamar, vocês... Ou melhor, vamos fazer assim, eu chamo o nome e vocês respondem presente. Daí se ficar alguém, senão daí, né? Pra dar certo. Isso é marcar hoje é dia 18. Então, Bruno Garcia. Só responder presente daí. Tá aí o Bruno? Saiu. Presente, professor. Ah, aí, ó, tá aí. Não tá jogando Free Fire essas horas. Edilmar? Não, eu tava pesquisando. Ah, Presente. tá. Aí. João Eduardo? Presente, professor. Aí. Cleiton? Presente, professor. Marco Thiago? Presente. Everton Carneiro? Presente, professor. Jonathan? Presente. Patrick? Patrick Bueno? Presente. Maicon? Presente. João Paulo? Presente. Marcos Aurélio? Tô aqui presente. Demóstenes? Presente. Daí tem Lucas Pedrotti? Lucas Pedrotti responde normalmente pelo chat. Deixa eu abrir já o chat aqui. Ih, travou meu computador. Aí, apareceu. O outro Lucas, eu não sei como que é o sobrenome, Lucas Eduardo, né?
Aí, ó, Lucas Eduardo Machado. André Matheus. Presente. Alex. Deixa eu ver se o Alex vai responder. É Alex Quirino. Presente, professor. E Elias. Presente, professor. Alguém não foi chamado? Se não foi chamado, não mandou ainda a resposta. Professor, consegui baixar o aplicativo aqui. Como que muda o nome do componente ali? Não entendi. Qual que é a pergunta? Como que muda o nome do componente ali no CAD-SIMU? Ah, tá. Clica 2 vezes em cima do componente que ele vai abrir uma caixinha de texto. Aqui, ó. Igual tá na tela aqui, ó. Eu vou clicar 2 vezes em cima do motor aqui, ó. Daí abriu aqui, ó. Daí se muda no nome. Ah, entendi. Tá bom, obrigado. De nada. Deixa eu ver quem que mandou aqui agora. Ah, não, já tinha. Tem alguém que não foi chamado hoje? Não, né? Tá todo mundo aí online. 1, 2, 3. Bom, era isso. Agora, para quem mandou, eu já respondi ali. Eu pedir, deixa eu ver, eu pedi para alguém mandar uma foto no grupo. Deixa eu ver quem que é aqui. Bruno Garcia, manda essa foto que você mandou para mim lá no grupo, fazendo favor, lá no grupo da turma do 3º período. Essa mesma que você acabou de mandar. Que eu acabei de responder. Só para todo mundo, caso alguém mandou errado e não achou ainda. Daí nós já vamos falar dessa parte aqui. Aí. Foi. Então essa é a resposta da nossa pergunta. Tem ali as letras, né? Tá do ladinho. No caso, o 1 vale o 1, o 2 vale V1, o 3 vale W. E aqui na foto a W3 é W1, a foto tá errada. É W1. Daí o 4 é o 2, o 5 V2 e o W2. Acho que foi isso que você me perguntou aquela hora. E eu respondi e eu não tinha visto essa foto. Então aqui, ó. Isso mesmo, professor. Eu tava olhando a tabela ali. eu vi que tem a tabela, mas daí, tipo, se tivesse mais, daí seria, né? W2, W3. É isso mesmo. Então eu vou fazer aqui a alteração, ó. O 1 vale 1. V1 vale 2.
W1 vale 3. O terra é o terra. W2. Aqui, ó, agora eu vou puxar ao contrário, ó. Vou puxar só a caixinha de texto aqui, ó, para mostrar para vocês aqui, ó. Ele veio U1, V1 e W1. E daí W2, U2 e V2. Se vocês olharem aquela imagem que está lá mostrando, ele está dizendo assim, ó, que o U2 ele vale o 4. É que o card simul só puxou ao contrário. Então, U2 vale 4. V2 vale 5. E W2 vale o 6. Então tá aqui alterado aqui, ó. Nosso motor com 6 pontas. E por que ele puxa ao contrário? Só por causa da ligação, ó. Esse daqui é só por causa do fechamento. O fechamento, vocês já estudaram, né? Então a gente não precisa muito falar sobre o fechamento. Mas o fechamento aqui, ó, do motor é 1 e 6. Vou puxar aqui mais alto aqui, ó. 2 e 4. Opa. E o 3 e o 5. Então, esse é o fechamento lá. 1 e 6, 2 e 4, e 3 e 5. Professor, um detalhe aí, ó, bem importante, anotem aí o passo a passo. Não sei se vocês estão craque, né? Pode ser que alguém já seja bom nisso. Pode ser que alguém tenha esquecido. Até porque vocês tiveram bastante aula online, né? Semestre passado. E poucas aulas presencial, que foi no final do ano. Não sei como que foi lá a turma de vocês. Mas anotem assim, ó. Passo a passo para fechamento do motor. Então, esse daí, o fechamento no motor, é como se você chegasse na frente do motor, o que você vai fazer, né? Eu estou anotando aqui só para anotar no que eu vou colocar como aula de hoje. Eu estou anotando aqui, ó, passo a passo, fechamento do motor. O primeiro passo é identificar os fios, né? Então, a gente vai lá no Senai, né? Quando a gente vai lá no Senai, a gente pega o nosso aparelho, o multímetro ou multiteste, né? Depende da forma que você fala, é a mesma coisa. Você coloca em continuidade, que é o BIP, né? Você coloca lá na seletora em continuidade e coloca lá para ele bipar. Daí você acha e identifica primeiro as bobinas. Então, a identificação, os par, né? Identifica. A primeira que você achar vai ser o número 1 e número 4. Certo? A segunda que você encontrar lá, que você vai bater lá entre os fios, ele vai aparecer o BIP, é o 2 e o 5. E depois você as faz de volta e você vai achar o 3 e o 6. Vou mostrar aqui na tela para vocês que eu estou anotando aqui, ó. O que eu vou falando, deixa eu ver aqui se aparece. O que eu vou falando para vocês, eu estou anotando, eu vou escrevendo junto, ó. Ele tá aqui, ó, do ladinho. Tá? Só para mostrar para vocês. Daí você vai lá e acha os par das bobinas, né? Esse é o primeiro passo. Achou. Depois que você achou, você vai pegar. Achou o primeiro conjunto, o segundo conjunto e o terceiro conjunto de bobinas. São 3 bobinas, consecutivamente são 3 pares, né? O que bipar é um par. Você vai pegar e vai dar nome. 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6, nessa sequência. Daí você dá o nome e depois você faz o fechamento. 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5. Uma coisa bem importante de vocês anotarem. Fechamento é diferente de bobina. Só anotem assim, ó, fechamento é diferente de bobina. Porque uma coisa que sempre acontece com os alunos é fazer assim, professor, fui lá e testei. E fiz 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5. Daí não funciona o motor, né? Daí você vai lá e conversa com o aluno, ele fala, não, mas eu fiz aqui, ó, eu achei esse daqui, ó, esse aqui não é 1 e 6? O que apareceu no BIP?
O que deu continuidade? Eu falo, não, esse daí é esse é o nome da bobina, 1 e 4. Então, bobina é diferente de fechamento. Aí você anota lá, depois você deu o nome, fechamento. Não deu certo, o que você tem que fazer? Qual que é o passo para corrigir isso? Para corrigir, você vai e inverte a primeira bobina, 1 pelo 4. Não deu certo, vai o 2 pelo 5. Não deu certo, o 3 pelo 6. Não deu certo ainda. Daí você inverte a bobina inteira. A bobina 1, que é o fio 1 e 4, inverte pelo 2 e o 5 e assim por diante. Eu sei que vocês já fizeram isso, vocês fizeram um semestre, vocês aprenderam, não sei. Acho que foi o Rodrigo, né, que deu aula para vocês. Vocês comentaram. Então vocês já estão craque nisso. Mas é só uma dica aí para vocês anotarem para quando a gente for para aula prática vocês tiverem. Anotem. Caso vocês esqueçam, vocês têm no caderno essa anotação de como encontrar e como fazer o fechamento da bobina. Como encontrar o nome delas e como fazer o fechamento. Eu sei que eu falei bem ligeiro, mas é como é um assunto que vocês já dominam, né? Então, eu falei bem ligeirinho. Alguma pergunta? Não, né? Eu vou apagar aqui só esse motor. Professor, Oi. Invertir o 1 e 4, o 2 e o 5 e o 3 e o 6 e não ligar, daí qual que é o outro passo mesmo que o senhor falou? E qual que é a inversão de que faz? Não, eu não entendi. Cortou bem o que você falou, eu não entendi. Desculpa. É o passo o quê? Qual que é o passo, tipo, você fazer a ligação do 1 e 4 e 2 e 5, 3 e 6 e ele não ligar o motor? Inverte eles. E daí, caso não ligar de novo, qual que é o outro passo que o senhor falou? Só que eu não entendi bem. Qual que é a inversão daí? Bom, se você já inverteu as bobinas ali, né? Ao lado das bobinas, agora você vai inverter o nome inteiro das bobinas. Você tinha a bobina 1, que era o fio 1 e 4. E tinha a bobina 2, que era o 2 e o 5. Você tem que desmontar o fechamento que você tinha feito. E daí você inverte. A bobina que era 1 vira 2 e a 2 vira 1. Tipo, você tinha lá o fio 1 e 4 e o outro fio 2 e 5. Aí você troca eles. Esse agora é 1 e 4 e o outro é 2 e 5. Você tem que testar todas as possibilidades. Sinceramente, às vezes acontece. O aluno vai lá, sempre quando quer terminar ligeiro, né? Quando quer fazer bem ligeiro, ele vai e não consegue fazer ligeiro e ele fica tentando. E daí, quanto mais tem pressa, menos consegue. E chega nesse passo. Mas para chegar nesse passo é difícil. Mas às vezes acontece, né? Uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês ainda não trabalham na área, né? Vocês comentaram comigo na primeira aula. A maior parte de vocês não trabalha na área de manutenção e principalmente na área elétrica, né? Não trabalha ainda nessa área elétrica. Vocês acham que acontece isso na indústria? Ter que ir lá pegar o aparelho e testar? E ter que testar a bobina? Ah, não, os motores são tudo identificados. O que vocês acham? Testar tudo. Deixa eu ver quem que falou. Não vi quem que falou, eu não mudei. Quem que falou? Que tem que testar tudo. Everton. Então, eu vou falar para você que, olha, mais de 50% das empresas tem que fazer isso. Tem que testar. As empresas novas, as empresas mais novas, assim, tipo, que tem uma planta bem nova, por exemplo, ou que foi reformada recentemente, uma Tetra Pak, uma Heineken, a Macisa, a Kral, a BRF aqui de Ponta Grossa, todas essas empresas aí, as novas, né, em si, as mais novas, todas elas, os motores estão identificados, até porque o motor é novo, então ele vai ter ainda a identificação. Sempre tem a plaquinha, né, vai ter a plaquinha lá, igual a gente conversou ontem lá, e descobriu algumas coisas da placa, não vai precisar.
A Continental, por exemplo. Queimou o motor. Normalmente tem um motor reserva. Eles têm lá no estoque, lá pelo menos um ou dois. E normalmente os motores são meu padrão, com linha de produção, né? São todos iguais. Mas acontece muito, em muitas empresas, de você ir lá, pegar o motor, ter que trocar o motor, pega o motor o único motor que tem, está sem identificação. Daí vai lá você ter que fazer o fechamento. Uma dica que eu dou para quem acontecer isso. Por exemplo, queimou o motor. Está lá no meio da linha de produção. Pense assim, estou lá na produção. Queimou o motor. Deixa alguém desmontando, né? Deixa alguém para desmontar o motor e você vai atrás do motor para trocar. Daí vamos supor que o motor está não almoxarifado, por exemplo. Pega esse motor, passa na oficina, testa ele primeiro na oficina ou em algum lugar que seja de fácil acesso, algum lugar para você testar que seja fácil, e daí depois leva para a linha de produção, para não ter perigo de você fazer força à toa, tá? Pegar o motor, levar para lá, às vezes tem que levar na mão, às vezes tem um carrinho, né? Às vezes o motor é pequeno, dá para levar na mão, é levinho, mas mesmo assim já cansa. Então, uma dica que eu dou para vocês, acontece mesmo. Comigo ainda não aconteceu de pegar e trocar o motor e o motor tá com problema, mas bastante companheiro meu de serviço fizeram isso, foram lá, trocaram, queimou o motor durante o horário de trabalho, eles foram, buscaram o motor lá, de repente, numa sala de motor, ou num almoxarifado, ou no estoque, ou em algum lugar, e levaram direto para instalar. Chegaram lá, o motor não rodou. O motor estava com problema. Porque não testaram, daí tiveram que levar de volta, pegar outro, fazer teste daí. E daí já gera um transtorno, gera estresse. Então é importante vocês testarem antes de ligarem, né? Liga lá, faz um teste rapidinho, faz uma ligação direta no motor, uma partida direta, bem simples, só para fazer o teste. Se o motor for de grande porte, principalmente, faz o teste antes. E se ele é de grande porte, não faz direto no disjuntor, né? Faz uma partida lá para que não dê problema e não queime o motor, não seja você que esteja queimando o motor. Beleza? Vamos passar para frente. Deixa eu ver aqui se ninguém mandou nada. Não é da nossa aula. É de outras coisas que estão mandando no meu celular. Bom, então a gente chegou no nosso motor. A gente já fez, eu vou colocar só o nome aqui de M1. A gente já fez todo o passo a passo da nossa partida direta, sabendo os elementos do nosso circuito. Professor, é importante a gente entender os elementos? Porque a nossa matéria é manutenção. E eu tenho que entender como que funciona o disjuntor para eu saber se ele dá ou não manutenção. Se o contator meu dá ou não manutenção. Porque ali no Senai, a gente fala assim, é muita gente que usa, vários alunos, daí não tem cuidado, né? Às vezes o professor fala assim para vocês lá, e daí por isso que o contator tá velho, por isso que o contator lá tá com parafuso espanado ou disjuntor. Normalmente vocês escutam isso. Mas, será que na indústria acontece isso? Tá um contato estragado, parafuso estragado de um contator? É esse que é o detalhe. Se a gente não conhece o componente que a gente trabalha, não tem como a gente fazer uma manutenção adequada. Isso é bem importante a gente estar ciente, pessoal. É bem importante. Ó, finalizamos aqui. Se eu colocar para rodar, ó, eu coloquei aqui para simular. Eu fecho o disjuntor. E aqui, ó, o meu contator K1, ele está em cinza porque ele não foi acionado. Então a gente vai montar aqui do lado nosso circuito de comando. Circuito de comando, como que funciona? O comando, nós podemos fazer positivo e negativo. Nós podemos fazer fase neutro aqui ou fase de fase. Eu vou fazer positivo e negativo, só para ser diferentão. Então, positivo. Eu vou deixar o negativo aqui do ladinho. Só para ser diferente. Qual que é o princípio de a gente criar um circuito?
Isso é algo bem importante para vocês. Aí, se vocês quiserem anotar essa informação, qual que é o princípio para a criação do circuito? Primeiro passo para você criar um circuito é saber o que o teu circuito vai fazer. Então, por exemplo, o nosso circuito vai fazer o quê? A partir de apertar uma botoeira, tem que acionar K1. Então, esse é o princípio do nosso circuito. Então, para qualquer circuito que você for criar, não copiar, criar um circuito. Você for criar, saiba qual que vai, o que vai fazer esse circuito. Ah, primeiro vai entrar K3, primeiro vai entrar o K5. Então, esse é o princípio. Saber o que vai fazer. Depois que você sabe, você comece por aqui, ó. Eu vou vir e vou colocar primeiro a minha bobina. Professor, por que começar pela bobina? Porque a minha bobina é o meu final do meu circuito. É o mais fácil da gente fazer. Eu sei que o meu A2 termina no meu negativo. Então, eu vou fazer o meu A2 indo para o meu negativo. Pronto, está feito. Agora, vamos partir do princípio. Agora a gente vai fazer o passo a passo. Que elementos que tem no meu circuito? Ah, tem um disjuntor. Então, eu vou ter que buscar um disjuntor aqui. Eu vou utilizar esse daqui, ó. Nós vamos dizer que ele é o mesmo disjuntor. Como ele é um disjuntor motor, não sei se vocês estão lembrados das aulas, mas normalmente o disjuntor motor, ele sempre vai ter um contato, ou ele é um contato que vai simular o contato do disjuntor, ou eu coloco um disjuntor de comando. Nesse caso, eu vou deixar ele com o mesmo nome. Como se eu fizesse assim, na hora que eu acionar o disjuntor, eu alimento esse disjuntor, ele alimenta esse junto. Então, alimentei meu disjuntor. Qual elemento que eu tenho que colocar aqui, depois do disjuntor? Seria a nossa botoeira. Então, você vai vir e vai procurar a botoeira de emergência. Então, botoeira de emergência, eu sei que é um contato fechado. Normalmente, a gente utiliza um contato fechado. Oi, pode falar. A contatora veio antes do disjuntor? No quê? No comando? Isso. Só na criação, mas ele no esquema ele vai ficar abaixo. Mas só na hora da gente criar. Para fazer a criação, daí tem que colocar a contatora antes. Na hora que você estiver criando o circuito, você começa ligando já ela. Igual eu fiz aqui, ó. Já liga o A2 aqui, ó. Porque eu sei que vai ter que terminar, a minha corrente elétrica vai ter que chegar nele, né? Uhum. Então, por isso que a gente começou por ela. Não que ela vai ficar antes, em cima, né? Normalmente, quando a gente fala antes, a gente fala em cima. Não, ela não vai ficar em cima, lá na distribuição do meu circuito. Ela vai ser o último elemento. Mas na hora de criar, o melhor é a gente colocar assim que ela fique aqui, ó. A gente já coloca por primeiro sabendo qual que vai ser o final do meu circuito. Eu estou tentando só mover aqui para ficar um pouquinho melhor, para a gente não precisar tirar o zoom da tela. Então, eu coloquei a minha botoeira de emergência. Normalmente, eu utilizo BE para botão de emergência. Não sei como que vocês estavam utilizando, mas é BE, né? O nome. Um detalhe. Agora vem, se eu coloquei botão de emergência, eu tenho que colocar um botão desliga. Como que eu sei que o botão de emergência e o botão desliga é antes do meu botão de liga? Esse detalhe, pessoal, é algo bem importante para a gente sempre lembrar. Se eu vou cortar o meu circuito, cortar a passagem da corrente elétrica, eu tenho que cortar o mais próximo da fonte. A fonte, no caso, é o disjuntor. Então, quanto antes eu colocar, quanto mais próximo do disjuntor, melhor. Então, a gente vai utilizar o botão de emergência aqui
próximo do meu disjuntor. Agora, eu preciso colocar uma botoeira desliga, que é o mesmo princípio. E um detalhe, é sempre contato fechado. Botão de desligar é sempre contato fechado. Porque na hora que você aperta, ele abre o teu circuito. Eu normalmente coloco o B0 no botão desliga. Então, B é botão de emergência e B0, botão desliga. Daí, depois que eu coloquei o botão desliga, agora vamos colocar um botão liga. Aí você vai dar o espacinho. E aqui eu vou chamar de B1, que é o comum da gente estar chamando de botoeira. Até aí, beleza. O que eu posso fazer? Eu posso tentar simular. Deixa eu ver. Opa, não ficou o mesmo nome. Alguma coisa eu coloquei. Ah, eu coloquei um espaço. Aí, ó. Fechou. Ah, não tá passando corrente porque não fiz o fio ali, ó. Ele achei que ia dar espaço. Vamos puxar assim. Dar um espaço aqui. Só para não precisar dar zoom na tela. Aí, vamos fazer as linhas de volta. Senhor, Oi, consegue o passo da botoeira B0? O B0? Não entendi o que é para fazer com o B0. Só repetir os passos ali. Ah, tá. Fazendo favor. Então, a botoeira de emergência e o B0 é o mesmo princípio na hora de montar no circuito. Elas vão fazer quase a mesma função. O B0 é o botão desliga. Então, ele tem que ser um contato fechado para ele, na hora que você apertar, ele abrir teu circuito, né? Normalmente a gente utiliza assim. E também tem que ser o mais próximo possível do disjuntor. Qual que é o detalhe? Botão de emergência e botão desliga, eles fazem a mesma função, mas o significado deles no circuito são outros. Botão de emergência é para caso acontecer alguma emergência e tenha que bater depressa. E você bate na botoeira e só pode ligar de volta depois que tiver tudo ok, né? Por isso que ela tem a trava. Então, a botoeira de emergência, ela funciona assim. O B0 é para desligar, mas ele é uma botoeira ali de não retenção, né? Um botão de pulso. Apertou, desliga, na hora que você tirar o dedo do botão, ele vai ligar de volta, ele vai passar a corrente. Como o nosso circuito, ele trabalha a partir de um contator, na hora que você corta a alimentação dele, ele também para de fechar o contato. Então, né, não tem problema ser um botão de pulso. Era isso? Isso, professor. Valeu. De nada. Então aqui, ó, fechei o disjuntor aqui, já fechou o nosso disjuntor do trifásico, né? A gente colocou o mesmo nome, normalmente não é o mesmo nome, são nomes diferentes, né? Na empresa a gente coloca um disjuntor específico para comando e um disjuntor específico para trifásico, mas nesse caso a gente está utilizando o mesmo nome, para simbolizar que a gente está utilizando o disjuntor motor e esse contato do disjuntor trifásico seria esse daqui. Mas na alimentação do comando sempre vai ter um disjuntor. Se eu vim aqui apertar, meu motor funciona. Qual que é o detalhe? Por que ele não está mantendo ligado? Porque não tem selo. Exatamente. Esse é um detalhe que vocês têm que sempre lembrar.
A gente está fazendo passo a passo, eu sei que vocês já sabem, mas não custa repetir, né? Então, o selo, eu preciso colocar um contato do meu K1 em paralelo com a minha botoeira liga, que seria o meu botão B1 que a gente utilizou ele aqui. Então, eu vou puxar uma linha aqui. E uma linha aqui. Apertei o disjuntor. Manteve ligado. Fechou aqui, ó. Apertei o botão desliga. Ele abre o contato e automaticamente desliga o meu circuito. Tá feito minha partida direta. Uma partida direta. Ou a gente pode chamar de comando. Oi? Desculpa interromper aí. O B0 é botão desliga e o B1 liga? Isso mesmo. Beleza. Esse comando aqui que a gente fez, a gente dá dois nomes para ele. Ou comando à distância ou partida direta. Circuito partida direta ou circuito comando à distância, tanto faz. Normalmente a gente chama de partida direta, que é o comando mais simples, é o primeiro comando que a gente faz. Esse daí, a aula de hoje que a gente fez, é para ser o primeiro pontapé da nossa aula, que vai ser para a gente retomar as nossas aulas de acionamentos, a nossa parte de acionamento. Agora eu vou passar uma tarefa para vocês. Essa tarefa é junto com aquela questão que eu falei no começo da aula. Então são duas perguntas. Eu acredito que vocês copiaram aí no caderno de vocês esse circuito. E a primeira pergunta é o seguinte. Descreva os componentes utilizados no circuito de partida direta. A primeira pergunta é essa. Eu vou escrever lá no grupo. Primeira questão. Tarefa. Número 1. Então, o número 1 eu mandei lá no grupo. Tá assim, descreva cada componente utilizado no circuito de partida direta. Esse descrever é isso que a gente fez ali, que nós estávamos falando. Disjuntor. Esse disjuntor é um disjuntor motor. Esse aqui é um contator. E daí coloca para que ele serve em cada circuito, né? Para que ele serve no circuito, não em cada circuito. O que ele serve no circuito. Qual que é a descrição dele no circuito. É o que a gente fez aqui, passo a passo. Então, se você foi fazendo, tira uma foto, né? Tira uma foto do teu caderno e vai mandar para mim. Não manda já. Manda os exercícios prontos, daí. Vocês fizerem tudo. O número 2, pessoal, esse é uma tarefa. Esse aí é para vocês pensarem, tá? Esse aí não se preocupe. Esse daí talvez alguém faça ligeiro, talvez alguém leve mais tempo. Tendo o CAD-Simu ou não tendo, a dificuldade é a mesma. A tarefa que eu quero pedir para vocês é o seguinte. É para vocês criarem um circuito da partida reversora. Professor, eu já tenho. Mas a tarefa para vocês é criar 2 circuitos diferentes. Então, um você pode utilizar o do semestre passado.
e o outro você tem que criar. Ó, professor, mas como que cria circuito? Pega lá no princípio. Pega e começa ele sabendo o que você vai fazer, como que funciona a partir da reversora, pesquisa, tenta deduzir, tenta simular na tua cabeça, mesmo que não tenha no computador, a gente faria essa aula lá na prática. A gente ia fazer lá no Senai, eu ia pedir para vocês criarem na hora. Então, você pode utilizar o que para fazer essa reversora? Você pode utilizar 2 contador, que é o básico. Você pode utilizar um relé de tempo. Pode utilizar uma outra coisa, um outro componente. A forma que vocês já sabem ou que vocês vão criar. Não tem problema. A única coisa que não dá para utilizar é o inversor de frequência, né? Que a gente não chegou ainda. O inversor de frequência não dá para utilizar. Mas o número 2 da nossa tarefa é esse. É para vocês fazerem 2 circuitos diferentes de uma partida reversora. Como que funciona a partida reversora? Você aperta uma botoeira, liga para um lado. Aperta outra botoeira, liga para o outro lado. Só isso. É para possibilidade de vocês utilizarem a criatividade de vocês aí hoje. Professor, não consegui fazer hoje. Você tem até amanhã, às 19 horas, para mandar esse exercício. Tá bom? Terminou, manda para mim. Esse exercício é como se fosse um teste, pessoal. Um teste de como vocês estão na questão de circuito elétrico. Então, eu já vou avisando para vocês. Esse teste que eu quero que vocês façam. Eu quero saber como que vocês estão em circuito elétrico. Então, assim, tentem fazer sozinho. Tentem fazer buscando sozinho, não... Por exemplo, se alguém mandar lá, fez. Daí, compartilha o circuito, o que você vai fazer? Você não vai aprender. E a ideia é que vocês aprendam elétrica. Nem que leve o semestre inteiro. Mas é importante vocês tentarem fazer. Esse daí é a nossa tarefa de hoje. Essa é a tarefa para a tarefa de hoje. Criar 2 circuitos. O exercício número 1 é facinho, né? Vocês já tem aí porque foi a aula de hoje. O número 2 é para criar 2 circuitos diferentes. Tranquilo?